É possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retorno com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje é sábado, nós recebemos sempre nossos convidados aqui na Dinâmica Design para que nós possamos conversar sobre assuntos diversos. E a minha convidada de agora, ela tem nome, que eu sempre digo, de rainha, de princesa, de nobre. Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza. Olha o peso do nome. Ela já traz esse peso no nome com DNA cultural, com DNA da intelectualidade, com DNA da escritora, de um pouco de tudo, porque ela é filha de Liana e João Mendonça de Souza. Então, doutora Anabel, eu vou permitir deixar o doutora de lado aqui no programa para ficar mais informal. Anabel, é um peso, vamos dizer assim, mas é também um orgulho muito grande ser filho de dois grandes nomes. Primeiro, obrigada pelo convite, Júlio. Me sinto muito honrada de estar aqui com você. Você também, um ser humano da melhor qualidade, Obrigado. Que eu já conheço há muitos anos, não é? Minha mãe era sua fã. E eu fã dela, fã era recíproco. E saiba que, indubidosamente, não é fácil ser filha da Liana, principalmente da Liana e o João. Eu costumo dizer que meus 50% Liana, a jurista, conseguiu também o seu espaço, o seu lugar ao sol, sem passar por cima de ninguém. E ser respeitada. Se fazendo respeitar, por conta de que sempre levei em conta que princípios e valores não se olvida. É fundamental realmente fazer jus e respeitar o nome que se carrega. E os meus outros 50%, que é João Mendonça de Souza, escritor da Academia Amazonense de Letras, de várias obras de fôlego, como, por exemplo, a epopeia Camões e a epopeia dos Lusíadas. E eu, na literatura, já estou aqui no meu segundo livro de poesias, não pratico a pressa, faço a elaboração dos meus textos, dos meus trabalhos, sempre levando em conta que a minha principal profissão é a de procuradora de justiça hoje, né? Passei muitos anos sendo promotora de justiça e levando com muita seriedade o Ministério Público do Estado do Amazonas, a carreira que eu abracei. Agora, o nome do livro, do seu segundo livro, ele provoca e inquieta ao mesmo tempo. Rasgos na carne, né? Quando a gente lê, a gente recebe o livro, a gente pega o título, a gente fica pensando muito. Mas o que representa rasgos na carne para a escritora Anabel? Para mim, esse título veio, inclusive, por conta de uma das poesias que aqui estão, mas o livro, ele transpassa, ele se envolve ao longo da leitura com questões da contemporaneidade. E a observação que eu me lembro do grande filósofo Byung-Chul Han, ele disse que no século XXI, no século XX, nós vivíamos na sociedade como é que se diz? Dos delinquentes e dos... Ele usava mais uma outra expressão. E o século XX? E o século XXI é a sociedade dos deprimidos e dos fracassados. Hoje É impressionante isso. Hoje, né? nós vivemos numa sociedade que nós mesmos nos exploramos.
Nós não precisamos de um chefe. A sociedade da disciplina, que era a sociedade do século XX, ela tinha alguém que explorava você. Hoje você não espera mais que te explorem. Hoje você se autoexplora, porque a exigência dessa chamada, como se fala, você tem que ser empreendedor de si mesmo. E existem algumas. Tem que ter sucesso. Existem algumas falácias você desse tem que viver mundo. nas redes sociais. Isso. Bonitos. Se quem não é visto não é lembrado. Você não tem direito à infelicidade. Você tem que. Você o tem um suicídio. marido do lado, uma mulher do lado. E diga-se de passagem, suicídio nos jovens aumentou demais. Eu tenho várias poesias aqui endereçadas aos jovens, homens que casam muito cedo, que aos 40 anos voltam para casa. Isso está tudo traduzido na minha poesia. Eu fui, Júlio, 17 anos promotora de uma especializada especializada de promotoria de família. Aqui nos Rasgos da Carne, foram várias experiências que eu pude escutar. Algumas eu presenciei. Acompanhar. Eu vi pessoas caindo aos meus pés por conta de separações de maridos que simplesmente se despediam, deixando um bilhete na porta da geladeira. Como se dizia. Quer dizer, você fica 20 anos com uma pessoa ao seu lado, essa pessoa se esquece dela própria, como muitas mulheres ainda o fazem, não é? E os anos passam. E muitos acabam. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas ética, respeito ao próximo, responsabilidade é coisa que não se pode brincar. Seres humanos não podem ser tratados com a coisificação que hoje em dia se faz. Induvidosamente não. Como é que a senhora consegue equilibrar a beleza da poesia com a dor? Porque isso é difícil numa poesia, né? Porque a minha poesia, ela não é... Ela atravessa, né? O meu eu lírico, todos nós temos um eu lírico. O meu eu lírico, ele transborda a percepção da valia de qualquer ser humano no mundo. Não existem... Eu tenho papéis. Eu sou subprocuradora-geral para assuntos jurídicos e institucionais do MP. Isso é um papel. Eu assumi este papel. Busco exercê-lo com muita qualidade. Mas também sou a poetisa, sou a mulher que gosta de cantar, sou a mãe da Bárbara, sou a avó da Isis, a avó do Leonardo. A mulher que gosta dos gatos. Tenho 5 gatos, um cachorro. Enfim, eu sou uma mulher que entendo que não há como praticar qualquer ato sem a percepção de cuidado. Não se pode imaginar democracia lastreada do autoritarismo. Uma coisa é ser autoridade. A autoridade, ela encontra limites, principalmente nos princípios e no alto valor. Essa poesia minha, ela atravessa essas percepções de mundo e essa certeza de que nós temos, enquanto humanidade, que buscar esse respeito de uns em relação aos outros. A minha poesia, e a maioria delas, a primeira poesia em que eu praticamente me traduzo, ela é muito curta. E outra coisa, esse livro recebe a apresentação de Tenório Teles, que é uma pessoa que merece da minha parte todo absoluto respeito. É uma pessoa de altíssima qualidade, o Tenório Teles. Essa poesia é autoconhecimento. Anos de passos na terra batida. Vital, o bom manejo da língua dos homens para falar em multidão. Decide o verbo, cascavilha o cerne, mansa rebeldia. De Cora Arendt, dentre, lúcida, distante dos concílios, paupérrima e rica, grudada na palavra, rente à solidão. Ninguém escreve sem olhar para si mesmo. Anabel, eu queria saber algo que, evidentemente, todos nós temos em comum. Nós temos, às vezes, interlocutores imaginários, né? A gente começa a conversar com eles, aí todo mundo diz assim, está ficando doido. É a história de eu estou conversando cá com os meus botões, que a gente falava muito. Quando você vai produzir a sua poesia, você conversa consigo mesmo ou você tem um interlocutor imaginário? Você fica vendo se ele aprova ou não? A minha criação, a forma como eu estabeleço minha criação, eu tenho um insight. Todo poeta, ele tem um insight de uma frase, ele tem um insight. É muito comum ao acordar.
alguma ideia aparecer. Eu tenho sempre um bloquinho, alguma coisa para poder... Isso daí é muito comum. O Hans Donner, uma vez entrevistado por mim, ele disse que ele acordava no meio da noite fazer aquelas aberturas Exato. fantásticas da Globo. Ele acordava no meio da noite e ia produzir. Os meus discursos, inclusive quando eu vou fazer discursos na Academia Amazonense de Letras, que fiz vários, fiz discursos no Ministério Público, posse de presidentes do tribunal. É comum a ideia, às vezes, aparecer no início de manhã, no meio da noite. É uma coisa assim que realmente dá. A poesia, Júlio, é uma coisa interessante, porque ela tem um processo da intuição, que ela vem não sei de onde, e ela, ao mesmo tempo, ela dialoga com a racionalidade, com a razão e a consciência. O trabalho do poeta é exatamente sopesar e condensar a emoção com a razão. Não há poeta que não tenha expressado qualquer linha sem ter sentido alguma emoção, ou de tristeza, ou de alegria, ou de desdém. Aqui nesse livro tem homenagens, tem pessoas que são homenageadas, e tem outras poesias que eu não posso declinar o nome para quem eu fiz. Lógico que não, né? Porque são poesias que denotam desagrado de certos tipos humanos que ainda se encontram sob a terra. Nem todo ser humano, nós todos temos o nosso anjo, o nosso lado demônio. Ninguém é totalmente anjo e ninguém é totalmente demônio. Mas o fato é que nós temos que saber quem nós estamos alimentando. Eu costumo alimentar o meu lado mais que apresenta mais sororidade com as mulheres, que, de repente, busca entender que eu tenho que ser respeitosa para com os outros. A empatia, A empatia, Júlio, você usou a palavra certa. Empatia é exercício. Tem dois tipos de empatia. Agora eu não me lembro do nome do autor. Tem a empatia cognitiva e tem a empatia emocional. Eu prefiro ficar no meio das duas. A empatia emocional é perigosa, porque ela faz você só atentar para a sua família, para os seus amigos de entorno. A empatia cognitiva, não. Ela se alinha com a compaixão. Com a compaixão. A empatia cognitiva... mais alguma coisa hoje. A empatia cognitiva, esqueci o nome desse autor. A empatia cognitiva é aquela que ela não se afasta da razão. Então, você está com o pé no chão. A empatia emocional, ela é perigosa, porque ela pode só fazer barulho para alguns, e não para todos. Então, é aquela história, puxando brasa para só para a sua sardinha, só para os seus. Eu também puxo. Eu também sou uma mulher que ama a minha família. Eu fui criada, eu voltei para Manaus, porque eu quis voltar para Manaus. Eu me formei em Direito em Brasília, depois fui para o Rio de Janeiro fazer Fundação Getúlio Vargas. Podia ter ficado no Rio também, mas disse, roots, todo nortista gosta das raízes. Eu voltei e fui muito bem acolhida pelos meus pais, que sempre entenderam essa minha inquietude. Eu não quis sair da casa da mamãe com ar-condicionado e me tornar uma autoridade nessa ou naquela carreira. Eu quis ter vida para mais além, para que eu pudesse... Por exemplo, eu gostei de advogar, porque uma coisa, você é advogado, você está do outro lado do balcão. Então, eu trato o advogado com toda atenção e respeito. Eu trato as partes com toda atenção e respeito. Eu recebo as pessoas, porque eu entendo que um profissional que é servidor da justiça, ele tem que buscar estar pronto para o atendimento ao público. Não existe profissão como a nossa com pessoas que querem ficar só no tapete vermelho. Não existe mesmo. Agora, Anabel, existe alguns escritores vivos ou mortos que servem como esses faróis para a sua travessia literária? Na atualidade dos contemporâneos, eu sou fã do Byung-Chul Han, que é um homem coreano, professor lá na Alemanha, e ele tem livros maravilhosos, e ele aprendeu, ele passou a escrever como eu estou escrevendo. Grande filosofia, mas sem necessidade de fazer tijolão. Porque as pessoas estão lendo menos. Nós perdemos 5 mil leitores no Brasil. As pessoas não conseguem mais ler.
O problema... Elas leem por obrigação, por estudar, para ir para a Não, escola. e às vezes o que mais atormenta é que a leitura que te faz crescer enquanto ser humano, você não atenta, você lê de forma utilitária. Se não for útil, eu não leio. Mas toda leitura ela é útil porque ela te forja. Nós, seres humanos, precisamos de todos os tipos de leitura para poder sermos seres humanos com qualidade e com respeito. Até bula de remédio a gente tem que ler. Lógico. O que você imagina, como que você vai forjar a sua qualidade vernacular, a maneira como você se expõe, a maneira como você dialoga, se você não busca densidade? E não tenha dúvida que eu tenho muita preocupação com as pessoas que só buscam ler o produto do seu trabalho. Imagina se eu fosse uma mulher, como diz no latim, dá-me facto, dá-me jus, né? Dá-me os fatos que eu te darei o direito. Eu não quero só dizer o direito, porque dizer o direito, basta eu repetir fórmula. Eu tenho que ver se aquele direito, ele coaduna com a justiça. Justiça, sim, é praticar a equidade. A Anabel que escreveu Rasgos na Carne, é a Anabel que vai à feira, vai ao supermercado, que anda de ônibus do Rio, quando viaja por aí, ou existe várias Anabels? É a mesma? Tanto é a mesma que minha filha, quando foi fazer curso preparatório, ela tinha uma vontade enorme de andar de ônibus. Deixei-a. E no Rio, gosto de andar de metrô, de ônibus. Poderia andar de ônibus aqui. Infelizmente, nós não temos ônibus que tenha segurança e tenha realmente condições para que se possa fazer ir e vir. É bom ir e vir. De outros lugares. Mas né, é lógico, a gente tem que experimentar tudo. Né? Júlio, eu não posso ficar só no meu gabinete para escrever uma poesia, para escrever um documento, ou seja lá o que for. Eu preciso fazer interlocução com qualquer ser humano. Eu preciso entender que eu estou alinhada. Isso sim é uma horizontalidade de qualidade. Agora, horizontalidade burra eu não gosto de praticar. Esse todo mundo é igual, não. O Júlio, ele está aqui, mas ele buscou se qualificar para fazer a entrevista. Exatamente. A Anabel está aqui porque ela procurou se qualificar para fazer a entrevista. Eu não fiz um livro. Olha, esse livro, O Divórcio, que eu te falei daquela poesia. Eu quero ouvir que nós falamos sobre as pessoas que correm, continuam matando, continuam se desesperando, atrás de quem não as quer. O que mais me atormenta hoje são esses homens. Eu costumo dizer, quando eu ministrava aula, eu dei aula uns 10 anos, fui a primeira professora da Uninorte de Direito de Família, fui a primeira professora do Marta Falcão de Direito de Família. Eu dizia para os meus alunos o seguinte: olhe, preste atenção, mulher já é acostumada a ser traída. Tanto que você não vê uma estatística consistente de mulheres matando homens porque foram abandonadas, entregue à própria sorte, com 1, 2, 3, 4 filhos, e muitas vezes voltando para a casa da mãe porque não tem como se sustentar. Porque o homem, ele diz, eu estou desempregado, e aí ele paga no máximo 10%, 15%, 30%. E ela, que fica com a maioria da responsabilidade, acaba que fica desguarnecida, ela e os filhos. Nós vimos um depoimento dia desse no lançamento do projeto MP Acolhe, que foi emocionante, né? Quando ela disse assim que as mãos dela, quando ela pegou uma pistola para trabalhar com uma solda, não sei, ficaram todas feridas, mas ela criou os filhos dela com muita coragem. Aquilo ali me emocionou muito. Sabe, quando ela falou da traição, de ser traída. Né? Você sabe, eu tenho, por esse projeto, um grande carinho. Esse projeto ele foi criado pela doutora Leda Albuquerque, que é a Procuradora-Geral de Justiça do MP, e ali nós recebemos, no átrio do nosso auditório, mulheres de várias OSCs, de várias ONGs, de várias comunidades, para que a gente possa escutar. Como é que eu vou fazer justiça se eu não escutar? É fundamental que a gente escute. E a gente tem procurado, nessa nossa administração, que só tem 5 meses, olhar para essas questões, que são questões sensíveis, de pessoas que realmente se encontram em sofrimento e outras que, porque sofreram, se tornaram mulheres valorosas para estimular e empoderar outras mulheres. Essa poesia, O Divórcio, é uma poesia que fala bem alto, né? Essa poesia, O Divórcio, foi uma situação que eu presenciei quando eu trabalhava na área de família.
E ela diz o seguinte: não engate em mim a sua culpa. Pare de pulverizar desamor. Fui a terceira mulher. Tempos modernos. 4 filhos. 2 de Teresa, 1 de Maria e outro meu. Não sou seu avatar. Rumino a indiferença ainda padecida. Degenerou-se o casal. Arrisquei as fichas. Você me desqualificou inteira. Borrou meu véu, dono que era. Não quero o seu nome. Que o diabo amasse o pão. Não quero você mais em mim. Essa é a poesia que entrega ao leitor a certeza de que você tem que roer beira de calçada, mas você tem que se amar primeiro. Quem não se ama primeiro não ama ninguém. Possui. Nós não somos propriedade de ninguém quando a gente casa, quando a gente vai para uma união estável. Nós não somos produto, não somos coisa. Somos seres humanos que nos encantamos e nos desencantamos. E nós temos que buscar esse alto valor e a cura. Através, muitas vezes, com a ajuda de um psicólogo. Às vezes você tem que tomar um remédio, tem que ir para o psiquiatra. Não há qualquer comprometimento em você pedir ajuda. Comprometimento é você insistir numa relação adoecida, tóxica, com narcisistas e que não podem levar você a lugar nenhum e faz padecer você e seus próprios filhos. Isso aí é uma lição, um aprendizado que a gente tem que levar sempre para a vida, né? Nós temos que ver. O que você diria para o leitor, a leitora que recebe este livro e termina em lágrimas, dilacerada, com rasgos na carne? A Anabel conseguiu fazer esse rasgo na carne? Acredito que sim. A Anabel olhou para essa sociedade adoecida. A Anabel olhou também para os seus afetos. Faço 3 homenagens aqui. Uma para minha sobrinha neta, que é a Valentina, outra para a Isis, que é a minha neta, e para o meu neto, Leonardo. E tem a parte também da Anabel com a percepção da necessidade de não praticar amargor. Eu não aceitaria terminar minha vida uma mulher amargurada. Não. Nós temos vários tipos de paixões. Eu não preciso me apaixonar por outro ser humano no sentido do afeto sexual, ou seja, nós temos tantas outras paixões. É isso que a mulher precisa entender. Ser humano. O ser humano, você tem várias paixões na vida. Em tudo que eu meto a minha mão, em tudo que eu procuro fazer com afeto. E quando a gente procura o afeto nas ações que pratica, a gente termina o dia repleta, encharcada de amor. Não tem como não ter amor nisso. O livro tem 144 páginas, está à venda na Livraria Valer e na Amazon, quem quiser comprar na Amazon. Tá? Eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Anabel, porque as pessoas podem querer ter mais informações a respeito do livro, inclusive para entrevistas, né? Que é um livro bem interessante, feito com todo carinho. É o 2º livro. Ela poderia produzir vários livros, um atrás do outro, mas ela prefere a qualidade literária. Assim como ela gosta de receber uma boa qualidade literária, ela prefere também produzir algo também com muita qualidade. Obrigado pela conversa descontraída aqui no Programa em Comum neste sábado. É assim que a gente gosta. Terminar um sábado gostoso, ter um sábado gostoso falando de literatura, falando de coisas boas e levantando a autoestima das pessoas. E leiam até bula de remédio. É muito importante. Júlio, eu só tenho uma palavra de agradecimento a você. Aqui. Tenho muito carinho por você. Você é uma pessoa também da maior qualidade como ser humano. Qualidade intelectual também. E eu me sinto muito honrada de estar aqui no seu programa. No Incomum hoje. Nesse Incomum, né? E é muito bom, porque esse imbricamento dos comportamentos e das posturas é o que faz esse livro Rasgos na Carne. Muito obrigada, Júlio, por essa oportunidade que me deu. Obrigado também, doutora. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação.
Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje nós vamos conversar sobre o PIN, sobre o crescimento e todos os problemas que o PIN enfrenta, porque a gente vê os pontos positivos, mas também vê os pontos negativos. Todo o setor, todos os setores enfrentam isso no mundo inteiro. Isso a gente não pode dizer que é só vamos dizer, entre aspas, um azar do Brasil. Muito pelo contrário. O mundo todo está vivendo uma grande celeuma econômica. E o meu convidado de agora é o superintendente da SUFRAMA, Bocho Saraiva. Superintendente, obrigado por estar aqui conosco. Eu estou falando dessa celeuma mundial, é porque o presidente dos Estados Unidos conseguiu mexer com os mercados. Bagunçou o coreto, literalmente, como as pessoas falavam antigamente, né? Na gíria. Né? O que aconteceu com o nosso mercado, a gente não sabe o que ainda está acontecendo, mas eu, pelo menos, quero entender o que a SUFRAMA tem enfrentado. Aliás, superintendente, é bem interessante os primeiros números registrados pela SUFRAMA no primeiro semestre, né? Primeiro trimestre, foi de 14,77%. E um faturamento superando 35 bilhões, um faturamento muito acima do ano passado, no mesmo período. Sim, sim. O que o senhor atribui a isso? Quais são os setores que mais turbinaram com todo esse desequilíbrio econômico desafiador global? Primeiro, prazer estar aqui com você. Obrigado. De volta, sempre uma alegria poder revê-lo e de participar das novidades do mercado nesta oportunidade. Da SUFRAMA, esse faturamento é de janeiro e fevereiro, primeiro bimestre. Foi o primeiro bimestre, então errei. 35,9 bilhões. Foi o primeiro bimestre, realmente, não foi o primeiro trimestre. 14% de crescimento em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então, nós estamos subindo para cima e para frente toda hora, motivado pela reforma tributária. A reforma tributária foi fundamental para essa mudança. Fundamental para nós. O formato, o desenho final, as garantias das vantagens comparativas. Na Constituição de 2023 e na regulamentação de 2024. Fechou o caixão da tal da insegurança jurídica, que era uma reclamação dos investidores. Porque qualquer ato, qualquer decreto, qualquer medida de Brasília, dependendo do humor do presidente da República, botaria a gente sempre com susto. Sempre um susto atrás da orelha. Com essas modificações, 58 anos depois da fundação da Zona Franca de Manaus, nós conseguimos eliminar essa insegurança jurídica graças à atuação da nossa bancada, coordenada pelo senador Omar, e mais especialmente graças à determinação que o presidente Lula deu aos seus ministros, ao ministro da Área Econômica principalmente, dizendo o seguinte: não quero que dê um palito a mais para a Zona Franca, mas não admito que retirem um palito sequer do que eles têm lá. Pronto, essa foi a frase do presidente que nos garantiu navegar e chegar com aquela... num mar mais calmo, né? Porque nós vivemos sob ameaça, né? Sob ameaça eterna, né? Que a Zona Franca vai acabar. Motivou, já vindo do ano passado, o crescimento, porque nós saímos de 174 bilhões para 204 em 2024. Já foi um crescimento assustador. E agora esse crescimento se manteve.
exatamente com os indicadores dos 2 primeiros meses do ano de 2025. 127.300 empregos diretos na fábrica, garantidos no começo do ano. Quer dizer que quando for voltando de férias coletivas, estreando as novas linhas de produção, os novos produtos, a gente vai bombar com a oferta de empregos no nosso polo industrial. Superintendente, mesmo com todo esse crescimento econômico, esses números altamente positivos, nós observamos que houve uma queda nas exportações. O porquê essa retração tão grande nas nossas exportações? O que a Suframa pretende fazer para garantir a presença dos produtos fabricados aqui? O fim na Zona Franca de Manaus é abastecer o mercado nacional. Esse é o objetivo da Zona Franca. As exportações, elas são insignificantes, exportações para o exterior, porque a gente exporta para os outros estados brasileiros. O nível de exportação sempre foi baixo, porque... Nunca foi significativo? Em relação ao faturamento, não. É importante, mas nunca foi decisivo para o bolo geral do faturamento. O faturamento se dá dentro do mercado nacional, com a qualidade altíssima dos produtos que fabricamos aqui, não é? E, portanto, para você ter uma ideia, vamos tratar aqui do que está acontecendo no momento. Estados Unidos, a gente importou em 2024 1,5 bilhão de insumos americanos para a fabricação de produtos e exportou para eles 99 milhões. Você veja que não dá 8% por aí, somente do exportado em relação ao importado, do que a gente fabricou para consumo interno dos nossos... do nosso povo, do povo brasileiro. São semicondutores, são insumos menores, mais leves que a gente efetivamente importa. E isso dá conta exatamente desses números agora, em razão dessa bagunça generalizada que o presidente americano impôs ao mundo inteiro. Até aqui, hoje... É positivo isso, é positivo. A China não ameaça a gente? Estamos vivendo a cada dia. Olha só, veja bem, se a China perder o mercado consumidor americano, ela vai despejar esses produtos em outros mercados. Sim, logicamente. Ela vai buscar outros mercados. E o mercado sul-americano é atrativo para a China. Para a China, que fez um porto aqui no Peru, em Chancay. Então, nós temos que estar preparados para tudo isso. Nós temos empresas chinesas já atuando no nosso polo industrial. Nós temos empresas que estão sediadas na Ásia, com uma taxação altíssima em relação ao Brasil, interessadas em vir, já informando que estão chegando para cá, para a Zona Franca de Manaus. Aliás, o senhor fez uma visita a algumas empresas dessas estrangeiras, todas orientais, e mostram o interesse delas em virem para cá, né? O senhor que acompanha, o senhor passou pela Sharp, Gradiente e sempre Toshiba como empregado, né? Como funcionário, como a pessoa lá da linha de produção. E essas visitas fazem parte do seu cotidiano hoje como superintendente da Suframa. Então o senhor entende muito bem como funcionam as fábricas, né? O senhor acompanha essa movimentação do Polo Industrial de Manaus. Como é que está essa situação das empresas interessadas em chegar até aqui? Está todo mundo sobressaltado, porque fica olhando o celular para ver o que vai acontecer o que o presidente dos Estados Unidos vai fazer. Aí a gente percebe que já houve um movimento mesmo no mês de março. Nós já estamos aqui há quase 10 de abril. Então, houve um movimento já no mês de março com relação a isso. Evidentemente que os planejadores estratégicos das multinacionais já estavam vendo que alguma coisa poderia acontecer nesse sentido. Com o radar ligado. Isso a gente comprovou hoje com consultas que já foram feitas há 15 dias atrás, imagine. Antes de vigorar as taxações altíssimas, eles já estavam consultando a Suframa no sentido de ver situação de porto, aeroporto, fornecimento de energia elétrica, rede de comunicação, de internet. Então, há uma consulta, um volume de consulta muito grande dentro da Suframa nos últimos 15 dias. Aliás, existe o interesse dos mercados asiáticos, né, de asiáticos, em comprar um porto em Manaus, né? Porque
já sinalizaram isso, pelo que a gente observa, né? E eles querem chegar aqui firmes, né, no mercado da Zona Franca de Manaus. Eles compraram Paranapanema, que antes já era de peruanos, né? Paranapanema Agora já está aqui do lado, né? Eles têm negócio espalhado no mundo inteiro. Tem o porto de Chancay, que, segundo eles, deverá fazer um movimento de carga que passará a ser o terceiro do mundo, perdendo para Xangai e para Singapura. Xangai e Singapura. E seria enorme. Então, que são grandiosíssimos, não é? Sim. Eles estão baseados numa cidade peruana de águas profundas, que pode atracar navios de altíssimo calado, com milhares e milhares de carros, por exemplo, embarcados. Só para dar um exemplo aqui, um volume de mercadorias e de componentes muito grande, que deverá entrar para a América do Sul pelo Peru, passando por dentro do Brasil, e isso vai também gerar uma nova rota de desenvolvimento. Inclusive chegar lá no sul do país, né? Chegar até a Argentina. Entrando por Rio Branco, chega no resto da América Latina, né? América do Sul, né? Desculpa. Porque dali vai para Porto Velho, de Porto Velho pega a BR, Mato Grosso, e aí o céu é o limite. Então a China pode ser um dos nossos aliados, né? Fortes aliados, indiretamente, né? Indiretamente, não diretamente, né? Para nós, por exemplo, agora nós estamos vendo a oportunidade de que essas empresas venham para cá, produzir aqui e exportar para os Estados Unidos, para o mercado americano, a partir do Brasil. Porque até então muita coisa que era consumida lá era também das fábricas mexicanas, que estão próximo aos Estados Unidos. Agora não, agora também teve uma taxação muito alta, tem um problema político-econômico com o México, do tamanho do Golfo do México, né? É verdade, então, verdade. Agora isso tudo está beneficiando a todos nós, segundo os olhares dos nossos economistas da Suframa. Superintendente, o edital de leilão da Suframa tem 43 lotes, significa uma nova fase de expansão. Quais os setores de empreendimentos que a Suframa pretende buscar nesses lotes, ampliando essa atuação? Essa coisa dos lotes que estão disponíveis para leilão, que ocorrerá no dia 6 de maio, no auditório da Suframa, de 43 lotes localizados no Distrito 2 da Suframa, contíguo ao Distrito Industrial 1, ele se dá em razão de nós darmos ocupação e definição para aqueles lotes que estão desocupados, ou seja, por quais motivos forem, porque funciona da seguinte forma: quando você tem um lote nas terras da Suframa e você aprova um projeto, você tem 3 anos para implantar aquele projeto. Uma vez que você não implantou aquele projeto, esse lote retorna para a Suframa para que ela ofereça em leilão para uma outra empresa que queira se instalar no local. Já tem a empresa interessada, a minha curiosidade? Várias. Mais de ano, a consulta pelos lotes, mais de ano. Há 9 meses, nós estamos preparando esse lote. Nós temos um interesse redobrado, porque, uma vez estando sob o domínio de indústrias, ele deixa de ser alvo de invasões, como aconteceu tanto no passado. Agora, durante esses 2 anos que nós estamos à frente da Suframa, nós não permitimos invasão de um palmo de terra de lá. Aquelas terras são para a indústria, e para a indústria serão leiloadas agora. Exatamente ao que se destina, porque nós precisamos oferecer cada vez mais trabalho e renda para os nossos trabalhadores amazonenses. Assim se dará no dia 6. Todos os setores de negócio estão interessados, todos os subsetores: 2 rodas, informática, termoplástico, indústria química, serviços que se apresentaram, porque pode ser também para serviços da indústria, tipo pátio de carretas, coisas do tipo, também poderão concorrer. O edital já está nas páginas da Suframa, com todos os detalhes do edital, localização, croquis de localização, para que os interessados possam, inclusive, visitar o local e concorrer com a clareza e a transparência que o certame exige. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno aqui com Em Comum, conversando com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Até daqui a pouco.
Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na Rede Estadual de Saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, conversando com o superintendente da SUFRAMA, Bocharaiva. E, superintendente, existem números da Zona Franca de Manaus que são bastante significativos, né? Principalmente no seu relatório de gestão de 2024. Mostraram avanços bem importantes. E como esses avanços impactaram no planejamento da SUFRAMA para 2025? Eu acho que o que vai caracterizar essa nossa passagem é a proximidade com o investidor e com o trabalhador. Nós já visitamos mais de 120 fábricas. Terça, quarta e quinta nós visitamos fábrica. A gente vai para dentro da produção da fábrica, fala com a diretoria, mas vai lá dentro verificar, exatamente, né? Ver como é que estão as condições dos nossos companheiros trabalhadores, verificar em loco como é que está sendo o tratamento de resíduos sólidos e líquidos, como está a refeição deles, o sistema de saúde. Tudo isso nos importa porque nós queremos o bem-estar dos nossos profissionais, que são altamente qualificados, disciplinados. Nós temos aqui na Zona Franca de Manaus uma das mãos de obra mais qualificadas do planeta, dos centros industriais. Nós temos grandes concorrentes, México, China, Tailândia, concorrem conosco, então a gente tem que estar sempre olhando para o andar de cima, subindo cada vez mais o elevador nesse sentido. Eu acho que essa tem sido a grande característica. Evidentemente que isso se dá por uma determinação, por um bem-querer. Eu estou à frente da gestão dos outros superintendentes, somos 6 superintendentes, e todos eles seguem esse rito para ter proximidade, para que quando nós saiamos de lá, isso continue, passe a ser uma rotina dessa importante autarquia. Né? Exatamente. Nós fazemos visitas da SUFRAMA de Portas Abertas nas indústrias com estudantes, assim, grande número de estudantes. Nós vamos às universidades, nós vamos às escolas secundárias. Então tem uma integração muito grande com a população. Então nós buscamos fazer uma comunicação muito rápida, muito permanente de tudo que está. E isso, ao completar 2 anos à frente da SUFRAMA, isso criou uma simplicidade, uma simplificação, digamos assim, no atendimento, no trato, com tudo, autoridades. Todos são iguais na SUFRAMA, né? Todos são iguais aos olhos da SUFRAMA. Né? E uma importância, que a gente dá uma importância redobrada ao investidor. Muita atenção, muito carinho, uma importância para aquele que vem aqui investir seu capital para gerar emprego para a gente. Tudo dentro da regra legal, tudo dentro da lei, mas com a facilitação do contato pessoal e da informação adequada e correta. Eu perguntei também como é que esses números impactaram no planejamento de 2025. Tem alguma coisa planejada? Nós estamos, esse ano, para implantar os novos softwares de gestão da SUFRAMA, porque a SUFRAMA é Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e Amazonas. São 5 estados. Então nós fizemos a integração regional e estamos promovendo também a integração com o interior do estado. Já chegando a Presidente Figueiredo, que a gente vai já conversar sobre Presidente Figueiredo. Estamos a
Aí todas as prefeituras vieram até a Suframa para pedir, quando é que vocês vão lá? Porque nos juntamos Suframa, Sudam e Basa. E nós vamos juntos levar para os empreendedores de todo o tamanho, da capital e do interior do estado. Quando a gente vai, a gente fala com os comerciantes, explica para eles como acessar os incentivos do comércio da Zona Franca de Manaus, e vai lá e vem embora no dia seguinte, mas deixa o recado. Isso a gente fez também com muita frequência nos 2 últimos anos, em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. E agora a gente vai retornar novamente para esses estados. Então, em razão da velocidade da gestão exigida atualmente, é preciso que haja integração permanente. Isso só pode ser feito a partir do desenvolvimento de novos softwares, que são sistemas de gestão para a integração permanente, a atualização de dados. Veja o que nós estamos vivendo agora. Essas decisões de hoje, que o presidente americano está tomando, impacta todo mundo amanhã. Então, todos precisam ter a consciência do que está acontecendo. A velocidade dos fatos. A velocidade, a resposta imediata de uma informação para o empresário, para o investidor que está aqui e para o que está querendo vir para cá, ele tem hoje uma porta aberta, porque como são 2 anos já dessa rotina, virou, de fato, uma informação institucional. Olha, se você ligar para a Suframa, eles vão lhe atender, vão pedir para você ir lá. E simples assim. Foi isso que a gente fez. Até o final do ano nós deveremos instalar esses novos softwares de gestão, que aí vai facilitar muito a vida, não só do gestor, como dos empreendedores. Já desse eu assisti uma palestra de um investidor de universidade, e ele disse assim que a Zona Franca de Manaus é um ótimo polo para o crescimento universitário. Por quê? Se você preparar profissionais para atuar no mercado da Zona Franca de Manaus, no mercado da Suframa, da área industrial, absorve imediatamente, porque ele não vai ter o conhecimento lá do Sul, ele vai ter o conhecimento técnico da Zona Franca de Manaus, como é que funciona cada indústria, né? Quais são os números, os impactos no mercado. Não é preciso somente a formação superior, também especialização. Que é a especialização, a capacitação. Na medida em que ele estiver aqui fazendo o último ano, ele precisa entrar numa capacitação, porque no dia seguinte ele está empregado. Aconteceu comigo naqueles idos anos 1980, quando eu estava prestando o vestibular, um colega me disse que no dia seguinte não viria fazer a prova porque já tinha uma vaga de estágio lá na Evadim. Aí eu disse, eu vou é contigo, que eu não quero saber não. Aí ele disse, a gente já ganha um dinheiro. Aí eu me arranquei para lá e fui fazer meu estágio, não fui para Evadim, mas fui para Sempre Toshiba. Um estagiário técnico eletrônico saído da Escola Técnica Federal do Amazonas. Fiquei 10 anos lá. Ganhei meu dinheiro, comprei meu Opala, comprei meu apartamento, ainda fundei uma escola de samba e fiz um bocado de carnaval. É verdade, é verdade. Um dos polos de olhar da Suframa é Presidente Figueiredo, o município mais próximo, né? Sim. Como é que está se desenvolvendo esse projeto de Presidente Figueiredo? O Presidente Figueiredo tem um potencial de desenvolvimento enorme. Primeiro que está a 100 quilômetros de Manaus. A estrada é boa. O potencial turístico e mineral é enorme. Né? Lá eles têm o IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, que desenvolve projetos para serem instalados e implantados lá. Lá tem a melhor água mineral de maior qualidade do mundo. Água mineral de melhor qualidade. É melhor do que lá do que essas das Itálias, de qualquer uma do mundo. Esqueça. A daqui é muito melhor, comprovadamente, cientificamente comprovado. Então, isso tudo são coisas que, com a Suframa presente, é mais fácil de desenvolver. A gente foi lá para ajudar e abrir as portas para que a gente possa trabalhar esse potencial de Figueiredo e desenvolver. De igual modo, Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva tem o Distrito Agropecuário da Suframa. Você vai se admirar, se você for lá, quando deitar os olhos, sobre os cafezais. Eu ainda não... Eu vou ser Rio Preto da Eva, mas não tive a oportunidade de visitar esse distrito. Pedir para ver os cafezais. Você vai entrar, você vai dizer, nossa, que maravilha. Você perde de vista. Eu mesmo não sabia que existia. Então, o café, por exemplo, de Rio Preto da Eva é vendido para Três Corações.
é de altíssima qualidade. Com certeza. Uma marca daquela, uma marca... Não vai comprar café ruim. Qualquer porcaria. Então, o que a gente está fazendo agora? Tem um projeto, o terreno já existe, destinado para montar a implantação de um distrito de agroindústrias. Serão 30 lotes para a agroindústria, na entrada do Rio Preto da Eva. Então, na passagem dos veículos. Isso foi iniciativa da Prefeitura do Rio Preto da Eva, e nós estamos ajudando no sentido de implantar para que esse café seja moído e ensacado lá. Qual vai ser o resultado disso? Geração de emprego. Geração de emprego Quem tá lá. E geração de impostos também. Parar de vender laranja em saco para na beira da praia e começar a fazer suco de laranja, concentrado de laranja lá. Inclusive dizem que a laranja não tem mais esse atrativo no mercado, né? A laranja de Rio Preto da Eva, né? Então a gente com café já tem uma oportunidade boa. Laranja, guaraná tem bastante. Tem guaraná, tem bastante. Cobertura de peixe, de tanque de peixe lá é muito grande. A cobertura, eles chamam de lâmina d'água de peixe, é muito grande. Então a gente precisa processar o tambaqui de lá, os peixes que são criados lá, aproveitar o couro desses peixes industrialmente, que é uma coisa que está empírica aqui, a gente precisa... nós estamos incentivando agora a Fundação de Curtumes em Manaus para processar aqui o couro do pirarucu, que eles compram no frigorífico por R$250. Aí gasta R$250 para mandar para o Rio Grande do Sul ou para o Rio de Janeiro, fazer o beneficiamento, volta para cá e aí vende por R$1.200 para a Europa. Aí a Europa pega o couro do nosso pirarucu e vende um casaco por 12, 13 mil dólares. Uma bolsa caríssima, né? Uma bolsa caríssima, um cinto caríssimo. A gente está perdendo dinheiro. O nosso ouro cru está saindo. E o senhor falou agora da qualidade de água do Presidente Figueiredo. A água no mundo é muito cara. Existem aqueles países religiosos que não podem consumir bebida. Aquelas águas ali engarrafadas de cristal. Estão em processo de exportação para o Oman. Eu sei, é uma encomenda que é muito grande, né? O consumo é grande lá no Oriente Médio, né? Que eles fazem banquetes com aquelas águas, né? Então isso está em processo, tudo andando. Agora, superintendente, a chegada da Vivo Mobile, ela é um exemplo do potencial da Zona Franca de Manaus, do polo industrial? A Vivo veio para cá com o nome de Jove, porque já tem a Vivo, né? Operadora. Para não confundir. Para não confundir, eles fizeram aqui Jove. Já está no final da linha de montagem, de implantação. Isso já é um fato concreto para oferecer ao mercado um novo modelo de celular, que deve chegar muito mais barato do que os existentes na praça hoje. Quais são, o que as empresas de duas rodas representam na economia? Porque a gente vê que a Honda, ela se fortaleceu muito, né? Ela continua registrando bons números no mercado, né? Na exportação, né, dos produtos, na distribuição do mercado nacional, enfim, a Honda é forte, né? A gente vê como ela festeja, né? É fortíssima. O polo de duas rodas daqui é o segundo em faturamento. O polo de informática é o primeiro, com 21%. Aí vem o polo de duas rodas colado com 20% desse faturamento de janeiro e fevereiro. Imagine a pujança do nosso... Aí tem inúmeras marcas. Tem a Honda, Yamaha, Suzuki, BMW, tem a Harley Davidson, tem as indianas, tem as chinesas, tem uma proliferação imensa das elétricas que estão chegando aqui. A Yamaha lançou agora uma elétrica que fez a exposição lá na Sulframa, lindíssima, um modelo lindíssimo. Então, o polo de duas rodas aqui, para a gente, é fundamental. A Honda é um patrimônio da Zona Franca, porque ela está perto dos 58 anos, junto com a Sulframa. Nós temos 58, acho que a Honda está batendo ali 57, 56. Eu acho por aí. Por aí, foi uma das primeiras a se instalar no polo industrial de Manaus. Superintendente, para a gente encerrar, o que o senhor espera deixar do seu legado como superintendente da Zona Franca de Manaus? O que o senhor pretende deixar como marca importante do seu legado? Essa prática de simplicidade, simplificação do atendimento. Eu pretendo deixar uma instituição renovada, fortalecida, admirada pela população,
um conhecimento do que é a SUFRAMA, para que todos possam defender. Porque muitos não defendem a Zona Franca de Manaus. E não defendem porque não conhecem. Logicamente, ninguém defende o que não conhece. Por isso nós estamos fazendo um grande trabalho, um grande movimento, para que, com a contratação de uma agência de publicidade, nós possamos ter uma massificação de informações, incluindo aí aquilo que éramos nos anos 1960 e o que somos hoje. Nós precisamos mostrar para a mocidade, para a juventude amazonense, o que éramos lá naquele Porto de Lenha, sem perspectiva nenhuma de vida para ninguém, aqui, com 5 tecelagens, um curtume, uma beira de praia, absolutamente uma cidade em desintegração. E aí chega a Zona Franca de Manaus e a gente virou essa alegria, essa pujança, essa vida de oportunidades que a gente tem aqui. Esse é o legado que eu espero deixar com o trabalho meu e dos meus companheiros que compõem a Zona Franca hoje. Aliás, belíssimos técnicos que compõem todo o quadro de servidores da SUFRAMA. Eles são muito bons, economistas, administradores, engenheiros. Olha, eu estou admirado com a capacidade técnica daqueles amigos que estão lá lutando com a gente todo dia. Superintendente, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Comum. A gente queria bater esse papo há muito tempo, esse informal aqui, como se a gente estivesse na sala da nossa casa. É muito bom tê-lo aqui e vê-lo novamente. Eu sempre muito feliz, muito alegre e com toda essa simplicidade, porque não é o cargo que faz o homem. O senhor nunca se empolgou com o cargo. Eu nunca lhe vi empolgado com nenhum tipo de cargo. O senhor é um funcionário público. O senhor vai para onde um soldado público, para onde vão determinando, o povo vai determinando a sua atuação, o senhor está lá, presente, com toda a alegria, com todo o comprometimento. É muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Semana que vem eu volto com mais Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até a semana que vem.